Jeremias 16. A palavra do Senhor veio também a mim, dizendo: Tu não tomarás para ti uma esposa, nem terá filhos, nem filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e a respeito das filhas que nascem neste lugar, e a respeito das suas mães e que os dão à luz, e a respeito dos pais que os geraram nesta terra. Morrerão de morte dolorosas. Eles não serão lamentados, nem serão eles enterrados. Porém, eles serão como esterco sobre a face da terra, e serão consumidos pela espada e pela fome, e as suas carcaças serão comida para as aves do céu e para os animais da terra. Pois assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, não vás a lamentar, nem os lastimar, pois eu removi minha paz deste povo, diz o Senhor. Benignidade e misericórdia. Tanto o grande quanto o pequeno morrerão nesta terra. Eles não serão enterrados, nem homens lamentarão por eles, nem se cortarão e nem se tornarão carecas por eles, nem homens rasgar-se-ão por eles em pranto, para os confortar pelo morto, nem lhes darão a taça de consolação, para beber pelo pai ou pela mãe. Tu também não irás adentrar a casa de banquete, para sentar-se com eles para comer e para beber. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu farei cessar deste lugar, diante de vossos olhos, e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de júbilo, e a voz do noivo e a voz da noiva. E isto acontecerá quando tu mostrares a este povo todas estas palavras, e eles dirão: Por que razão o Senhor pronunciou todo este grande mal contra nós? Ou qual é a nossa iniquidade? Ou qual é nosso pecado, o qual cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então tu lhes dirás: Porque vossos pais me abandonaram, diz o Senhor, e andaram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, e me abandonaram, e não cumpriram a minha lei. E vós fizeste pior que vossos pais, pois eis que vós andais, cada um após a imaginação de seu coração perverso, para que não me escutais. Portanto, eu vos retirarei desta terra para uma terra que vós não conheceis, nem vós, nem vossos pais. E lá vós servireis a outros deuses dia e noite, onde não mais vos mostrarei favor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que isto não será mais dito. Vive o Senhor, que retirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém, vive o Senhor, que retirou os filhos de Israel da terra do norte e das terras para onde ele os tinha levado, e eu os trarei novamente para a sua terra que dei para os seus pais. Eis que eu enviarei muitos pescadores, diz o Senhor, e eles os pescarão, e depois mandarei vir muitos caçadores, e eles os caçarão sobre todo o monte e sobre toda a colina, e dentro dos buracos das rochas, porque meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos da minha face, nem está a sua iniquidade escondida dos meus olhos, e primeiramente recompensarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque eles profanaram minha terra, eles encheram minha herança com as carcaças das suas coisas detestáveis e abomináveis. Ó Senhor, minha força, e minha fortaleza, e meu refúgio no dia de aflição, os gentios virão a ti desde os confins da terra e dirão: Certamente nossos pais herdaram mentiras, vaidades e coisas em que não há proveito. Fará um homem deuses para ele mesmo, que não são deuses? Portanto, eis que desta vez eu os farei conhecer a minha mão e o meu poder, e eles saberão que meu nome é o Senhor. Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com uma pena de ferro e com a ponta de um diamante, e se encontra entalhado na tábua do seu coração e sobre os chifres de vossos altares. Ao passo que seus filhos se lembram dos seus altares e de seus bosques, pelas árvores verdes sobre as altas colinas, ó meu monte no campo. Eu darei teus bens materiais e todos os teus tesouros por despojo,
e teus lugares elevados por causa do pecado, em todos os teus limites. Assim, tu mesmo irás abandonar a tua herança, que eu te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos em uma terra que tu não conheces. Pois vós ateastes fogo em minha ira, que queimará para sempre. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como o arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém habitará os lugares secos do deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas, e que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir fruto. O coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso, quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Como a perdiz assenta-se sobre ovos, e não os choca, assim é aquele que adquire riquezas, porém não da maneira correta. Ele as deixará no meio dos dias, e no seu fim será um tolo. Um trono alto e glorioso, desde o início é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, porque tu és meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Deixe-a vir agora. Quanto a mim, não me apressei em ser um pastor para seguir a ti. Nem desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios estava correto perante a ti. Não sejas um terror para mim, tu és minha esperança no dia do mal. Estejam confundidos aqueles que me perseguem, porém não me deixe confundido. Que eles estejam consternados, porém não me deixe ficar consternado. Sobre eles traz o dia do mal e destrua-os com dupla destruição. Assim me disse o Senhor: vai e permanece no portão dos filhos do povo, pelo qual os reis de Judá entram, e pelo qual saem, e em todos os portões de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi vós a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, que adentram por estes portões. Assim diz o Senhor: atentai para vós mesmos, e não transporteis carga no dia do Shabat, nem a introduzais pelos portões de Jerusalém, nem transporteis carga para fora de vossas casas no dia do Shabat, nem façais vós qualquer trabalho, porém santificai o dia do Shabat, como eu ordenei a vossos pais. Porém, eles não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, para que não ouvissem nem se instruíssem. E isto acontecerá se vós diligentemente escutardes a minha voz, diz o Senhor, e não introduzirdes cargas através dos portões dessa cidade no dia do Shabat, porém santificardes o dia do Shabat, para nele não trabalhardes. Então entrarão pelos portões dessa cidade reis e príncipes, assentando-se sobre o trono de Davi, sendo levados em carruagens e sobre cavalos, e eles e os seus príncipes, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e esta cidade permanecerá para sempre. E eles virão das cidades de Judá e dos lugares próximos a Jerusalém, e da terra de Benjamim, e da planície e dos montes, e do sul, trazendo ofertas queimadas, e sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, e trazendo sacrifícios de louvor à casa do Senhor. Porém, vós não me escutardes para santificar o dia do Shabat, e para não carregardes carga, e adentrardes os portões de Jerusalém no dia do Shabat.
Então eu atearei fogo aos seus portões, e este devorará os palácios de Jerusalém, e não será apagado. Jeremias 18. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez ele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente e para demolir e para destruí-lo, se aquela nação contra quem eu tenha pronunciado se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer com eles. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino, para construir e para plantá-lo, se este fizer o mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu me arrependerei do bem com o qual eu disse que iria beneficiá-los. Agora, pois, vai, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que eu moldo o mal contra vós e planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora cada um de seu mau caminho e faça os seus caminhos e os seus feitos bons. E eles disseram: Não há esperança, porém nós andaremos após nossos próprios intentos malignos, e nós faremos cada um a imaginação de seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai vós agora no meio dos pagãos: Quem ouviu tais coisas? A Virgem de Israel fez uma coisa muito horrível. Irá um homem deixar a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou será abandonada a corrente de águas frias que vem de outro lugar? Porque o meu povo me abandonou, eles queimaram incenso à vaidade e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para andar em veredas em um caminho não construído, para fazer a sua casa desolada e um perpétuo assobio. Cada um que passar estará atônito e sacudirá a sua cabeça. Eu os espalharei como que com um vento oriental perante o inimigo. Eu lhes mostrarei as costas e não a face no dia da sua calamidade. Então eles disseram: Vinde e planejemos intentos malignos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atentemos a qualquer de suas palavras. Dê atenção para mim, ó Senhor, e escuta a voz daqueles que contendem comigo. Será o mal recompensado por bem? Pois eles cavaram uma cova para minha alma. Lembra que eu permaneci diante de ti para falar-lhes o bem e para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os seus filhos à fome e derrama o seu sangue pela força da espada, e sejam suas esposas enlutadas de seus filhos, e sejam viúvas, e os seus homens sejam mortos. Seus jovens sejam mortos pela espada em batalha. Ouça-se um clamor de suas casas, quando tu trouxeres de repente uma tropa sobre eles, pois eles cavaram uma cova para me capturar e esconderam armadilhas para os meus pés. Contudo, Senhor, tu conheces todos os meus conselhos contra mim para matar-me. Não perdoes a iniquidade deles, nem apague o seu pecado de tua vista, porém sejam eles derrubados diante de ti. Procede desta forma com eles no tempo da tua ira. Jeremias 19. Assim diz o Senhor: Vai e compra uma garrafa de barro
de um oleiro, e toma dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes, e sai em direção ao vale do filho de Inom, que fica próximo à entrada do portão oriental, e proclama lá as palavras que eu te direi. E dize: Ouvi vós a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei o mal sobre este lugar, o qual farás unir os ouvidos de quem ouvir. Porque eles me abandonaram e tornaram estranho este lugar. E nele queimaram incenso para outros deuses, os quais nem eles nem os seus pais conheceram, nem os reis de Judá, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Eles também edificaram os lugares altos de Baal para queimar os seus filhos por meio do fogo como ofertas queimadas a Baal, o que eu não ordenei, e nem falei isto, nem veio isto à minha mente. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não será mais chamado Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. E eu os farei cair pela espada diante dos seus inimigos, e pelas mãos daqueles que buscam as suas vidas, e as suas carcaças eu darei para servir de comida às aves do céu, e para os animais da terra, e eu farei esta cidade desolada. E um assobio. Cada um que passar se assombrará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E eu os farei comer a carne dos seus filhos e a carne das suas filhas, e eles comerão cada um a carne de seu amigo no cerco e aperto, no qual os confinarão os seus inimigos, e aqueles que buscam suas vidas. Então tu quebrarás um vaso à vista dos homens que forem contigo, e lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deste modo eu quebrarei este povo e esta cidade, como alguém quebra um vaso do oleiro, tal que não possa ser feito inteiro novamente. E eles os enterrarão em Tofete, até não haver lugar para enterrar. Desta forma eu farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus habitantes, e farei esta cidade como Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão contaminadas como o lugar de Tofete, por causa de todas as casas, sobre cujos terraços eles queimaram incenso para todo o exército do céu, e derramaram ofertas de bebidas para outros deuses. Então veio Jeremias de Tofete, para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar. E ele permaneceu no átrio da casa do Senhor e disse para todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas aldeias todo o mal que eu pronunciei contra ela, porque eles endureceram a sua cerviz, para que não ouvissem as minhas palavras. Jeremias 20. Então Pazur, o filho de Imer, o sacerdote, que era também o principal governador na casa do Senhor, ouviu que Jeremias profetizou estas coisas. Então Pazur feriu Jeremias, o profeta, e o colocou nos troncos que estavam no portão superior de Benjamim, que ficava próximo à casa do Senhor. E aconteceu, no dia seguinte, que Pazur tirou Jeremias dos troncos. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chamou o teu nome Pazur, mas Magor-Mizabibe. Pois assim diz o Senhor: Eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos, e eles cairão pela espada dos seus inimigos, e teus olhos contemplarão, e eu darei todo Judá na mão do rei da Babilônia, e ele os transportará cativos para a Babilônia e os matará com a espada. Além disso, entregarei toda a força desta cidade, e todas as suas obras, e todas as suas coisas preciosas, e todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos dos teus inimigos, os quais o despojarão, e os tomarão e os transportarão para a Babilônia. E tu, Pazur, e todo aquele que habitar em tua casa será levado ao cativeiro, e tu chegarás à Babilônia, e lá tu morrerás, e lá serás enterrado, tu e todos os teus amigos, a quem tu profetizaste mentiras. Ó Senhor, tu me iludiste e fui enganado. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente sirvo de escárnio, todos zombam de mim.
Porque desde que eu falei, clamei e gritei, violência e saque. Porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Então eu disse: eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome. Mas a sua palavra estava em meu coração, como um fogo ardente trancado em meus ossos. E eu fiquei cansado de tanto me conter. Eu não posso mais. Porque eu ouvi a calúnia de muitos, medo em todo lado. Denunciai, dizem eles, e o denunciaremos. Todos os meus familiares esperam o meu manquejar, dizendo: talvez ele seja atraído e nós prevaleceremos contra ele. E nós nos vingaremos dele. Porém, o Senhor está comigo como um poderoso e terrível. Portanto, meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Eles serão grandemente envergonhados, pois eles não prosperarão. A eterna confusão nunca será esquecida. Porém, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permita-me ver a tua vingança sobre eles, pois revelei a ti a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele livrou a alma do pobre da mão dos malfeitores. Amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Não permita que o dia em que minha mãe me deu à luz seja abençoado. Amaldiçoado seja o homem que trouxe notícias ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho homem, fazendo-o muito alegre. E que aquele homem seja como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu. E deixai-o ouvir o clamor na manhã e as altas vozes ao meio-dia, porque ele não me matou desde o útero para que minha mãe pudesse ser minha sepultura e o seu útero estivesse sempre com a minha presença. Por que razão saí do útero para conhecer o duro trabalho e tristeza, para que meus dias devessem ser consumidos pela vergonha? Jeremias 21. Jeremias 21. Palavra que veio para Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pasor, o filho de Malquias, e Sofonias, o filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: indague, eu te rogo ao Senhor por nós, pois Nabucodonosor, o rei da Babilônia, faz guerra contra nós, para que o Senhor opere conosco conforme todas as obras maravilhosas e o faça retirar-se de nós. Então disse-lhe Jeremias: desta forma direis a Zedequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu farei retroceder as armas de guerra que estão em vossas mãos, com as quais vós lutais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos sitiam do lado de fora dos muros. E eu os reunirei no meio desta cidade, e eu lutarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e em ira, e em fúria, e em grande cólera. E eu afligirei os habitantes dessa cidade, tanto o homem quanto o animal. Eles morrerão por causa de uma grande peste. E após isso, diz o Senhor, eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos, e o povo, e os que nesta cidade restam da peste, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão daqueles que buscam suas vidas, e ele os atingirá com a lâmina da espada. Ele não os poupará, nem terá piedade, nem terá misericórdia. E para este povo tu dirás: assim diz o Senhor: eis que eu coloco perante vós o caminho de vida e o caminho de morte. Aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, e pela fome, e pela peste. Porém, aquele que sair e for para os caldeus que vos sitiam, viverá. E sua vida será para ele como um despojo, porque eu coloquei a minha face contra esta cidade para o mal, e não para o bem. Diz o Senhor: ela será dada na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará a fogo. E com relação à casa do rei de Judá, dize: ouvi vós a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: executai juízo na manhã, e livrai aquele que é expoliado da mão do opressor, para que a minha fúria não saia como fogo, e queime de tal modo que ninguém possa apagá-lo. Por causa do mal de vossos feitos, eis que eu sou contra ti, diz o Senhor, ó habitante do vale e rocha da planície, que
Quem irá descer contra nós? Ou quem irá adentrar nossas habitações? Porém, eu vos punirei conforme o fruto de vossos feitos, diz o Senhor, e atearei um fogo na sua floresta, e ele devorará todas as coisas em todas as direções ao seu redor. Jeremias 22. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá, e lá fala esta palavra, e dize, ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assenta sobre o trono de Davi, tu e teus servos, e teu povo, que adentra por estes portões. Assim diz o Senhor, vós executai juízo e justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não cometais erro. Não façais violência para o estrangeiro, ao órfão, nem à viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque, se vós de fato fizerdes isto, então adentrarão pelos portões desta casa reis que se assentarão sobre o trono de Davi, e serão levados em carruagens e em cavalos, e ele e os seus servos, e o seu povo. Mas, se vós não ouvirdes estas palavras, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa tornar-se-á uma desolação. Porque assim diz o Senhor, a casa do rei de Judá. Tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano. Contudo, certamente eu farei de ti um deserto, e cidades que não são habitadas. E eu prepararei destruidores contra ti, cada um com suas armas, e eles irão por abaixo teus cedros escolhidos, e os arremessarão para dentro do fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e eles dirão, cada um ao seu próximo, por que razão o Senhor procedeu deste modo para com esta grande cidade? Então eles responderão, porque eles abandonaram o pacto do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses, e o serviram. Não choreis vós pelo morto, nem o lamenteis, porém chorai profundamente por aquele que sai, pois ele não retornará mais, nem verá o país onde nasceu, porque assim diz o Senhor a respeito de Salom, o filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, o qual saiu deste lugar. Ele não retornará mais para cá. Porém, ele morrerá no lugar para onde eles o levaram cativo, e não verá mais esta terra. Ai daquele que edifica sua casa sobre a injustiça, e suas câmaras por meio do erro, que usa o trabalho de seu próximo sem salário e não o paga pelo seu trabalho, que diz, eu edificarei para mim uma casa ampla e câmaras grandes, e abre para ele janelas revestidas com cedro e pintadas com vermelhão. Irás tu reinar porque te aproximas do cedro? Não comeu e bebeu teu pai, e fez juízo e justiça, então isto lhe irá bem? Ele julgou a causa do pobre e do necessitado, então isto lhe foi favorável. Não é isto me conhecer? Diz o Senhor. Porém os teus olhos e o teu coração não estão para fazer isto, mas para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para a opressão e para a violência. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá. Eles não lamentarão por ele, dizendo, ai meu irmão, ou ai irmã. Eles não lamentarão por ele, dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Ele será enterrado com o enterro de um jumento, arrastado para fora dos portões de Jerusalém. Sobe o Líbano e clama, e ergue tua voz em Bazã, e clama desde as passagens, pois todos os teus amantes estão destruídos. Eu falei para ti, em tua prosperidade, porém tu disseste, eu não ouvirei. Esta tem sido a tua conduta desde a tua juventude, pois tu não obedeceste a minha voz. O vento devorará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Certamente, então, tu serás envergonhada e confundida por toda a tua perversidade. Ó habitante do Líbano, que fazes teu ninho nos cedros, quão graciosa tu serás quando dores vierem sobre ti, como a dor de uma mulher em trabalho de parto. Como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que Conias, o filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel de sinete em minha mão direita, ainda assim eu iria arrancar-te dali.
E eu darei na mão daqueles que buscam a tua vida, e na mão daqueles cuja face tu temes, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E eu lançarei a ti e a tua mãe, que a ti deu a luz, em outra região, onde vós não nascestes, e lá vós morrereis. Porém, para a terra para a qual eles desejam retornar, para lá eles não retornarão. É este homem Conias um ídolo quebrado desprezado? É ele um vaso o qual não é apreciado? Por que razão são expelidos ele e a sua semente, e são lançados em uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei vós a este homem sem filhos, um homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum homem da sua semente prosperará, assentando-se sobre o trono de Davi e nem governando em Judá. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhastes o meu rebanho e os afugentastes, e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. E eu recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões para onde eu os levei, e os trarei novamente para os seus apriscos. E eles serão frutíferos e aumentados, e eu levantarei pastores sobre elas, os quais as apacentarão, e elas não mais temerão, nem estarão consternadas, e nenhum deles faltará, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo. E um rei reinará e prosperará, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará a salvo. E este é seu nome pelo qual ele será chamado, o Senhor, nossa justiça. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eles não mais dirão: o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão: o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte e desde todas as regiões para onde eu os levei, e eles habitarão em sua própria terra. Por causa dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Eu sou como um homem bêbado e como um homem a quem o vinho domina, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está repleta de adúlteros, pois por causa de juramentos a terra geme. Os lugares agradáveis do deserto estão secos, e o seu percurso é o mal. E a sua força não é correta, pois tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos. Sim, em minha casa encontrei a sua perversidade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como caminhos escorregadios na escuridão. Eles serão empurrados e cairão nele, porque eu trarei o mal sobre eles. No ano da sua visitação, diz o Senhor, e eu vi a loucura nos profetas de Samaria. Eles profetizaram da parte de Baal e fizeram o meu povo Israel errar. Eu também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa horrível. Eles cometem adultério e andam em mentiras. Eles também fortalecem as mãos dos malfeitores, para que ninguém se arrependa de sua perversidade. Todos eles são para mim como Sodoma, e os seus habitantes como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que eu os alimentarei com abismo, e os farei beber água de fel, pois dos profetas de Jerusalém saiu uma profanação para toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que profetizam para vós. Eles vos farão vãos. Eles falam da visão do seu próprio coração, e não proveniente da boca do Senhor. Eles ainda dizem para aqueles que me desprezam: o Senhor disse, vós tereis paz.
E eles dizem para cada um que anda após a imaginação do seu próprio coração: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto quem esteve no conselho do Senhor percebeu e ouviu a sua palavra. Quem deu atenção à sua palavra e a ouviu. Eis que um furacão do Senhor surgiu em fúria, um furacão desolador que cairá dolorosamente sobre a cabeça do perverso. A ira do Senhor não retornará até que ele tenha executado e realizado os pensamentos do seu coração. Nos últimos dias vós ponderareis a respeito disto perfeitamente. Eu não enviei estes profetas, contudo eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo eles profetizaram. Porém, se eles estivessem em meu conselho e tivessem feito o meu povo ouvir as minhas palavras, então eles os desviaram do seu mau caminho e do mal de seus feitos. Sou um Deus só de perto e não de longe, diz o Senhor. Pode alguém esconder-se em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não preencho eu céu e terra, diz o Senhor. Eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei, eu sonhei. Até quando isto estará no coração dos profetas que profetizam mentiras? Sim, eles são profetas do engano do seu próprio coração, os quais pensam fazer o meu povo esquecer o meu nome por meio dos seus sonhos, que cada homem conta ao seu próximo, do mesmo modo que os seus pais esqueceram o meu nome por Baal. Ao profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, deixe-o falar a minha palavra fielmente. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é minha palavra? Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem. Ele diz: eis que eu sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e os contam. Jeremias 23, versículo 32. Eis que eu sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e os contam e fazem meu povo errar por meio de suas mentiras e por meio de suas leviandades. Contudo, eu não os enviei nem os ordenei. Portanto, eles não beneficiarão este povo de modo algum, diz o Senhor. E quando este povo ou o profeta um sacerdote vier a te perguntar, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Tu então lhes dirás: que fardo? Que eu vos abandonarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que dirão o fardo do Senhor, eu punirei esse homem e a sua casa. Desta forma direis vós, cada um ao seu próximo, e cada um a seu irmão, o que o Senhor respondeu, e o que o Senhor falou. E o fardo do Senhor não mencionareis mais, porque a palavra de cada homem será o seu fardo, pois vós pervertestes as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que o Senhor te respondeu, e o que falou o Senhor. Porém, visto que vós dizeis o fardo do Senhor, portanto, assim diz o Senhor, porque vós dizeis esta palavra, o fardo do Senhor, e eu vos enviei, dizendo: não ireis dizer o fardo do Senhor. Portanto, eis que esquecer-me-ei completamente de vós, e eu vos abandonarei, e a cidade que eu vos dei, e a vossos pais, e retirar-vos-ei da minha presença, e eu vos trarei uma eterna desonra e uma perpétua vergonha, que não será esquecida. Jeremias 24. O Senhor me mostrou, e eis que 2 cestos de figos foram colocados perante o templo do Senhor. Jeremias 24.
O Senhor me mostrou, e eis que 2 cestos de figos foram colocados perante o templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou cativo Jeconias, o filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, com os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos que são da primeira maturação, e o outro cesto tinha figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então disse-me o Senhor: O que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os bons figos, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porque eu colocarei meus olhos sobre eles para o bem, e eu os trarei novamente para esta terra, e eu os edificarei e não os destruirei, e eu os plantarei e não os removerei completamente. E eu lhes darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Porque eles retornarão a mim de todo o coração. E como os figos ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins, certamente assim diz o Senhor: deste modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém que restarem nesta terra. E aqueles que habitarem na terra do Egito, eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos da terra, para que sofram e sejam uma desonra, e um provérbio, um insulto, e uma maldição em todos os lugares, para onde eu os levarei. E eu enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que eu lhes dei e a seus pais.